Fala galerinha, aqui é o professor Joaquim, nós vamos dar continuidade à nossa aula de desenvolvimento ágil de software. Então na última aula nós falamos sobre o backlog do produto. Então seria o quadro onde teriam a descrição de todos os itens do produto. Hoje nós vamos falar sobre o backlog da sprint. Tá? Então o que é? É eu ir lá no backlog do produto e definir o que vai entrar nessa sprint. A gente já sabe que a sprint é um período de trabalho. Tá? Então vamos dizer, agora tem 2 semanas de trabalho, nós vamos pegar os itens lá do backlog do produto e adicionarmos no backlog da sprint, que é o que a gente vai trabalhar nesses dois ciclos, digamos assim, 2 semanas da sprint, ou quanto de tempo for definida. E também falaremos sobre o incremento. Então tá, o backlog da sprint é um conjunto de itens do backlog do produto selecionados para a sprint, juntamente com o plano de entrega, para entregar o incremento do produto e atingir o objetivo da sprint. Tá? O que é o incremento do produto? E a gente vai falar também do incremento, né? Então é algo pronto. Então a cada 2 semanas eu tenho um pedacinho de algo pronto. Eu vou incrementando ao produto. É simples assim. É bem isso mesmo. Cada sprint eu vou montando alguma coisa e eu vou tendo esse incremento. Aí eu junto várias coisas, eu tenho o que tinha no backlog do produto final, né? Então eu tenho o produto pronto ao final. Então são várias pequenas entregas de algo que vai ficar pronto ao final do backlog do produto. Então tá, o backlog da sprint é a previsão do time de desenvolvimento sobre qual funcionalidade estará pronto no próximo incremento e sobre o trabalho necessário para entregar essa funcionalidade em um incremento pronto. O backlog da sprint torna visível todo o trabalho que o time de desenvolvimento identifica como necessário para atingir o objetivo da sprint. Certo? Então é aquela discussão do que a gente vai fazer nas 2 semanas e a gente vai trabalhar em cima disso. Para garantir melhoria contínua, é incluído no mínimo um item de prioridade alta sobre melhoria do processo identificado na última reunião de retrospectiva. Certo? Então a gente definiu que, para essa sprint tem que ficar pronto isso daqui. Isso daqui é uma melhoria significativa. Ele vai mostrar um incremento real ao produto. O backlog da sprint é um plano com detalhes suficientes que as mudanças no progresso sejam entendidas durante a reunião diária. Certo? Então, voltamos para a reunião diária. Eu tenho o backlog e aí eu preciso mudar, alterar alguma coisa. A gente tem que ter detalhes, a gente tem que tá bem claro essas alterações e a gente tem que conversar muito nessas reuniões diárias sobre o que vai ser feito. Lembrando que essas tarefas devem ser de no máximo um dia. Lembram que eu falei na reunião passada? Quando eu for estimar um tempo, um esforço para fazer uma atividade, ela deve ser no máximo de um dia. Se ela for mais, eu tenho que tentar quebrar ela em 2, 3 partes, para eu conseguir mensurar e ver a real condição de que está acontecendo aquela tarefa. Se eu pegar uma tarefa de 3, 4 dias para fazer, eu não consigo acompanhar realmente quanto estou evoluindo na minha sprint. O time de desenvolvimento modifica o backlog da sprint ao longo de toda a sprint. E o backlog da sprint vai surgindo durante a sprint, certo? Então eu vou pegando e alterando algumas coisas. A gente previu isso daqui, mas eu não previ que ia fazer tal coisa. Eu consigo fazer um incremento. Eu preciso fazer uma modificação do modelo empírico. Esse surgimento ocorre quando o time de desenvolvimento trabalha seguindo o plano e aprende mais sobre o trabalho necessário para atingir o objetivo da sprint. Tarefas são criadas e descartadas sem alterar o objetivo da sprint, certo? Então são coisas, eu defini qual que é o objetivo da sprint. Nessa sprint daqui nós vamos ter que entregar tal parte do produto, certo? Tal parte do sistema. E aí
a gente pode fazer algumas alteraçõezinhas desde que não interfira no objetivo da sprint, que era entregar aquela parte do sistema com aquelas funcionalidades. Sempre que um novo trabalho é necessário, o time de desenvolvimento adiciona este ao backlog da sprint. Acontece muito de você identificar bugs. Ah, não está dando certo isso daqui, ou quando eu trabalho com isso daqui, uma outra parte do sistema acaba dando errado. Tá? E aí eu preciso adicionar um novo produto, um novo trabalho ali dentro da própria sprint. Conforme o trabalho é realizado ou completado, a estimativa do trabalho restante é atualizado. Tá? Então por isso que eu tenho que ver, nas 2 semanas, quanto de esforço a gente conseguiu fazer? Eu tenho que ir controlando isso e atualizando todo dia. Quando elementos do plano são considerados desnecessários, eles são removidos, certo? Então alguma coisa que a gente tinha planejada, na hora de desenvolver a gente acaba vendo que dava para tirar, porque uma outra coisa acaba suprindo aquilo. Tá? Isso é o ser ágil. Lembra que eu falei? A gente vai mudando o tempo todo, a gente consegue fazer isso. Isso é a metodologia ágil. Somente o time de desenvolvimento pode alterar o backlog da sprint durante a sprint, certo? Então é só quem está desenvolvendo. Porque eu já tenho um objetivo definido, eu tenho metas a alcançar ali nessa sprint, é o time que realmente conhece. Porque se você deixar aberto, o PO chega com funcionalidades novas e já quer implantar. Não, ele não tem, não pode mexer no que o time planejou para as próximas 2 semanas. Chegou uma prioridade nova, ele quer que vai lá para o backlog do produto e vai ser discutido na próxima reunião. Nessa daqui, ele não interfere. Nessa sprint daqui, ele não tem poder nenhum de alterar. O backlog da sprint é altamente visível, uma imagem em tempo real do produto que o time de desenvolvimento planeja completar durante a sprint e que pertence exclusivamente ao time de desenvolvimento. Isso que eu falei. É só o time de desenvolvimento que se envolve com a backlog da sprint. E o Scrum Master, né, que faz a parte de deixar tudo acontecer e tal, mas ele faz parte do time, digamos assim. Monitoramento. Como que a gente vai monitorar e controlar isso, tá? E aí eu gosto de usar um gráfico que eu vou apresentar aqui para vocês, mas tem várias outras formas. Em qualquer ponto do tempo da sprint, o total do trabalho remanescente dos itens do backlog da sprint pode ser somado. Tá? Então o que é isso? Eu consigo ver o que eu já fiz e quanto falta. E aí eu consigo ver se realmente está andando como planejado. O time de desenvolvimento monitora o total do trabalho restante pelo menos a cada reunião diária, para projetar a probabilidade de alcançar o objetivo da sprint. Ao acompanhar o trabalho restante ao longo de toda a sprint, o time de desenvolvimento pode gerenciar o seu progresso. Tá? Então eu faço assim um gráfico, né? Eu coloco o esforço, tá? Então o esforço não são horas, é quanto de esforço eu preciso. Então, juntei para fazer essa atividade aqui, são tanto de esforço. E aí a gente vai somando os esforços. Eu coloquei 60, mas geralmente a gente faz, dependendo do time, tá? Você vai se conhecendo o time, mas os times com que eu trabalhei, a gente faz esforços na média de 350 a 400 esforços por sprint, tá? Mas isso depende do time, tem vários fatores, e a gente vai aprendendo isso com o histórico do próprio time, tá? Não é da noite pro dia que você acerta. As 2, 3 primeiras sprints você vai ajustando muito, principalmente essa parte de esforço em relação ao tempo, tá? Então eu tenho tempo em dias. Eu coloquei aqui que eu tenho 14 dias, 2 semanas, né? E aí, quanto de esforços? E aí é um em consideração ao outro. Colocamos um gráfico, então eu começo no dia 0, eu ainda tenho 60 de esforço para fazer, eu não fiz nada, certo? E aí ele vai decaindo. Cada dia eu tenho que ir diminuindo a quantidade de esforço para completar a minha sprint, o meu objetivo, certo? E aí com o passar do tempo eu tenho que chegar no esforço 0, que é o quê? Eu fiz todas as tarefas. E aí é que é o legal, eu vou monitorando todo dia.
Ah, no dia 1, quanto de esforço eu fiz? Ah, eu fiz 10. Então eu tenho 60 menos 10. Então agora no dia 2 eu tenho 50, tá? Coloquei uma ideia ali, ó. Então, no dia 1 ficou ali. No dia 2 tá ali, ó. Tá um pouquinho para baixo. No dia 3 subiu. Então tá fora do nosso padrão. No dia 4 subiu de novo, tá? Se você olhar, a gente nem mudou a quantidade de esforço. Alguma coisa tá errada, gente. Tem que conversar com a equipe, tem que ver por que não está fazendo, você tem que ajustar. Você não pode deixar ela fugir dessa linha azul ali, tá? Ela tem que estar dentro da linha. Vamos conversando, ó. Já diminuiu, voltou ao normal. Ela tem que estar o mais próximo da linha possível o tempo todo. E aí que eu digo, não deixem para monitorar depois. Você monitora todo dia. Todo dia. É muito mais fácil você ajustar, puxar, chamar o time e organizar todo dia do que você deixar debandar e você querer consertar tudo depois, tá? E isso serve para as atividades não presenciais, não deixem acumular. Lembra que eu sempre falei? Se você deixar, é desanimador e você abandona. Tem que, quanto mais próximo você estiver fazendo, menos coisas, menos esforço você precisa, tá? Só um exemplo. Outra coisa que aconteceu aqui no 10º dia e 11º, tá muito rápido. Isso é ruim também. Quer dizer que o time está ficando ocioso, tá? Quando você olha, você acha que não, estou trabalhando mais. Não, eu estou fazendo mais esforço, de repente eu estou fazendo mais atividades, de repente eles estão ficando com tempo ocioso. Eu posso colocar mais itens dentro dessa sprint, tá? Então é questão de conversar com o time. É o time que define isso, lembrem sempre disso, tá? Então, ó, vamos ajustar. O ideal é que ele trabalhe o mais próximo possível da reta. Nem com mais atividades, nem com menos, tá? Não deve estar nem para cima da linha, nem para baixo, tá? O mais reto possível, o mais paralelo com a reta traçada. Beleza, gente? Esse é um modelo, é esse que eu uso bastante. E aí quando vai ficando para baixo ou para cima, eu vou lá, que isso eu coloco num quadro mesmo, tá? Um desenho, aí eu vou lá e pinto de vermelho pra gente ficar em atenção e tudo mais. Aqui tem um exemplo, ó. Ali o gráfico, quando subiu, ele colocou em vermelho ali mostrando o gráfico, o pessoal ficar esperto e tudo mais, tá? Então esse é um gráfico do backlog da sprint, tá? Então é o que eu estou fazendo, o que está sendo feito, tal. Eu gosto de fazer feito. Eu coloco também um item de teste. Então esse produto aqui não está feito, ele está em teste, tá? E aí pronto. Eu coloco os itens pronto também, tá? Então eu faço um gráfico um pouquinho diferente, um quadro um pouquinho diferente desses que a gente encontra tradicionalmente. Mas isso é a forma que eu gosto de controle, tá? E aí geralmente eu passo isso para minhas equipes. O incremento, como eu já falei para vocês, é o pedaço de algo pronto, tá? Então, o incremento é a soma de todos os itens do backlog do produto completados durante a sprint e o valor dos incrementos de todas as sprints anteriores, certo? Então, cada sprint eu faço um novo incremento e eu vou juntando com os anteriores e eu vou formando o incremento, certo? Quando todos os incrementos estiverem prontos, eu tenho o produto pronto. Ao final da sprint, o novo incremento deve estar pronto, o que significa que deve estar na condição de ser utilizado e atender à definição de pronto do time Scrum. O incremento é uma parte principal inspecionável de trabalho pronto que suporta empirismo no final da sprint. O incremento é um passo na direção de uma visão ou de um objetivo. O incremento deve estar na condição de ser utilizado, independente do PO decidir por liberá-la ou não, certo? Então toda parte do incremento é o produto final da sprint, tá? E ele tem que estar pronto. Sempre que terminar uma sprint, esse incremento tem que estar pronto. Vou liberar ou não, isso é o PO que vai dizer. Ah, vamos mandar para o usuário ver. Tá? Ah, já tem algo que ele consiga.
Não, mas eu não quero mandar isso daqui. PO que decide. Mas nós, do time, temos que deixar isso pronto. O incremento é uma parte principal, inspecionável no trabalho pronto. É o mesmo slide do anterior, né? Duplicou isso daqui. Beleza, gente? Então era isto. Hoje nós falamos sobre o backlog da sprint e o incremento. Na próxima aula nós vamos falar sobre a transferência desses artefatos que nós vimos nas duas últimas aulas. Beleza, pessoal? Era isso. Um abraço e até a próxima.